Olá, meus amores. Boa tarde a todos vocês. Estou aqui curtindo um solzinho maravilhoso e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Hoje eu irei falar sobre uma técnica que eu aprendi sobre autocura dos aborígenes australianos. E como sabemos, os aborígenes são descendentes de tribos ancestrais. São povos que, para nós, a civilização moderna, diríamos que eles pararam no tempo, já que preferem seguir suas tradições antigas e viver de uma forma mais simples, desacelerada, não igual nós, né, a civilização moderna. Inclusive eles continuam usando os seus métodos que foram passados de geração em geração, e também seu modo de vida e a forma como eles se curam. Eu aprendi uma técnica bastante interessante que testei uma vez e para mim funcionou. No final desse vídeo eu irei contar a minha experiência, e como vocês já sabem, tudo que eu vou aprendendo gosto de testar primeiramente em mim, e assim eu posso contar em primeira pessoa. Então, os aborígenes australianos, quando alguém da tribo fica doente, se fere ou se machuca, se corta, eles param tudo o que estão fazendo e simplesmente ficam em silêncio. Então aquele que está ferido coloca a mão no ferimento e vai respirando profundamente. Aquilo pode estar sangrando, doendo, mas a pessoa fecha os olhos e com a mão no ferimento ela se conecta com as suas próprias células, se concentra nisso. Mas o interessante da técnica é que ela não está pensando, eu quero me curar disso, senão que ao conectar-se com as suas próprias células, ela se imagina como viajando dentro de si mesmo, dentro do seu próprio corpo, e que ela faz parte daquelas células. Então começa a imaginar e lembrar como estava o seu corpo antes daquele ferimento, antes daquilo acontecer. E essa é a informação que as células esperam para começar a se regenerar. Então, aqui eu quero abrir um parênteses e lembrar a todos vocês que todos nós somos um fractal da essência divina. Então, ele nos deu esse poder de se auto-regenerar. Inclusive tem uma passagem na Bíblia, para aqueles que gostam de seguir os ensinamentos desse maravilhoso livro metafísico, que diz: vós sois deuses, e todos vós do Altíssimo. Isso está em Salmo 82, versículo 6. Só que nós esquecemos de onde viemos. Nós esquecemos da nossa essência. Perdemos a fé, a confiança,
no poder que Ele nos deu. E como somos a sua imagem e semelhança, temos esse poder. Só que fomos ensinados pelo sistema que não somos ninguém, que precisamos de ajuda externa, ajuda de fora, para nos curar. Imaginem por um momento que se pelo menos 50% da população mundial conseguissem voltar a acreditar no que realmente são capazes. Isso com certeza seria uma revolução. Mas voltando ao tema da técnica aborígene, quando a pessoa está fazendo aquela introspecção para dentro de si, imaginando ser parte das células, ela está se comunicando, enviando uma ordem, mostrando um mapa para que aquilo volte ao seu estado original. Outra vez, então, no mesmo instante a pele começa a se regenerar, começa a fechar e para de sangrar. É instantâneo, tudo corre bastante rápido e é quase incrível. E você não precisa nem sequer acreditar em mim. Você pode testar a técnica em você mesmo. E eu fiz e fiquei maravilhada. A cura vem no momento que a gente está fazendo aquela introspecção. É como uma forma de meditação. Uma meditação intencional. E é quando a gente para olhar para dentro de nós. Quando nos conectamos com nós mesmos e a essência divina que estamos feitos. Então tudo muda. Nessa técnica, a pessoa está pensando que ela está bem, que ela está com saúde, sem aquela dor, sem aquele corte. E ela está fazendo isso no presente. Então, para o nosso cérebro, não existe diferença nenhuma se conseguimos imaginar aquela cena de uma forma vívida, de uma forma real, detalhada, ou se realmente aquilo está acontecendo. E eu acho simplesmente maravilhoso descobrir esse tipo de informação. Então é quando eu volto a acreditar que é possível um mundo melhor. E é esse o propósito de termos vindo aqui na Terra, né? As experiências que temos a aprender. Então, agora eu vou contar a minha experiência usando a técnica. E, bom, eu sempre tive bastante problema com unhas encravadas, as unhas dos pés. E no meu caso, são sempre as duas unhas do dedão dos pés. Então, alguns dias atrás, eu já estava com elas me incomodando, doendo. Daí tive a brilhante ideia de mexer nelas sem ter deixado o pé de molho na água morna. Digo brilhante, entre aspas, por não dizer outra coisa. Mas, claro que o resultado daquilo foi que se infectou e os meus dedão viraram duas bolas. Não conseguia nem colocar o calçado fechado. E apesar que hoje está um dia maravilhoso, um sol lindo para ser o lugar que estamos, ainda estávamos no inverno, agora já entramos na primavera, mas isso foi há 3 semanas atrás. Então precisava usar calçado fechado, né? E aí foi quando que eu lembrei da técnica
e fui tentar a técnica aborígenes de autocura. No começo, como quase tudo que a gente vai fazer e nunca fez antes, você fica com medo, na dúvida, mas eu não deixei aquilo permanecer na minha mente por muito tempo. E como já tenho um pouco de experiência com a meditação, tomei aquilo como uma meditação mais. Eu fiquei uns 40 minutos com os olhos fechados, lembrando do bom que é estar com as unhas saudáveis, de não sentir aquela dor, ou de que não estivesse inchado. E quando eu terminei, senti uma leve diferença. Simplesmente tinha parado de latejar, de dar as pontadas, né, por causa da infecção. Mas à noite, quando eu fui fazer a minha meditação diária, fiz a técnica outra vez. Me conectei com minhas células, dando ordens a elas que se regenerassem. Fazendo, claro, a imposição de mão, né, como se recomenda. E exatamente como fazem os aborígenes, na técnica deles. E depois fui dormir, sem grandes expectativas, para dizer a verdade. Mas, para minha surpresa, quando acordei no dia seguinte, meus dedos dos pés estavam quase perfeitos. Até consegui colocar um sapato fechado. Bom, quem já teve unhas encravadas sabe muito bem do que eu estou falando. E às vezes demora de 2 até 4 semanas em cicatrizar. Então aquilo não me deixou nenhuma dúvida que tinha sido a técnica dos aborígenes australianos, que tinha me ajudado a simplesmente acelerar o processo da autocura. E essa técnica me lembra bastante o que o Dr. Joe Dispenza também ensina nas suas meditações, já que ele fala que a pessoa não deve pedir a cura, ela deve se imaginar estar já curada, estar totalmente recuperada. E cita casos de pessoas que chegam em um retiro dele de 7 dias para fazer meditações e chegam com doenças crônicas, esclerose múltipla, câncer, ou simplesmente em a cadeira de roda, e que saem dali totalmente restauradas. E existe, muitos testemunhos desses na internet. Qualquer um pode achar. Foi aí que ele se interessou ainda mais por essas curações que a medicina tradicional chama de curação espontânea, mas que não é nada mais que a autorregeneração do corpo, que é o que o corpo bem sabe fazer quando damos o espaço que ele precisa. E claro, entendendo o processo, né? Sem ficar na dúvida, sem ficar com medo. E também é a mesma coisa que o que a nova medicina germânica nos traz como informação. Exatamente a mesma coisa. Então vemos que diferentes técnicas terminam levando a um denominador comum, que é a autocura. Então precisamos voltar a confiar em nós mesmos, porque tudo é possível.